Dizem que, numa vila esquecida pelo tempo, cercada por mata fechada e isolada do mundo moderno, o silêncio foi substituído pelos gritos mais agudos que um ser humano pode emitir. Tudo aconteceu em uma única noite, rápida, brutal e impiedosa. Ninguém entendeu o que estava acontecendo até ser tarde demais. Começou com um barulho estranho, como algo arranhando o chão de pedra. Depois, um som mais leve, como respiração, baixa, ofegante, pesada. E então, a chacina começou. O primeiro a morrer foi um velho, que cuidava da pequena plantação da vila. Foi encontrado com o peito aberto e o rosto arrancado. Não só cortado, arrancado, como se alguém tivesse puxado a pele do crânio inteiro com as mãos nuas ou com dentes. Em seguida, uma mulher foi degolada dentro de casa. Não havia sinal de arrombamento. A porta estava trancada por dentro, e mesmo assim, ela teve a cabeça arrancada como se fosse um brinquedo quebrado. As mortes se espalharam, rapidamente, com brutalidade desumana. Testemunhas falavam de um vulto baixo, rápido, com olhos brilhantes, roxos como hematomas antigos. Um corpo peludo, cinzento, coberto de sangue, e uma boca, grande demais, aberta demais, com dentes longos demais. E o pior, ele ria, um riso seco, grotesco, sádico, como se sentisse prazer em cada rosto que devorava. As pessoas começaram a se trancar em casa, a tentar fugir, mas ninguém conseguia escapar. Era como se a entidade soubesse exatamente onde cada um estava, como se sentisse o cheiro do medo. As portas não adiantavam, as janelas também não. O coelho aparecia, sempre, em algum canto do quarto, no escuro do celeiro, no alto do telhado. Seus olhos roxos brilhando como brasas noturnas, a mandíbula tremendo, como se preparasse para mais um banquete. Ele não era um coelho comum, era uma maldição viva, um demônio preso dentro de uma casca peluda, criado a partir de um ritual ancestral que, um dia, foi desrespeitado. Coelhos eram oferecidos como sacrifício para garantir fartura, afastar doenças, manter os espíritos afastados. Mas em um dos rituais, algo deu errado. Um portal foi aberto, e uma entidade das sombras se alojou dentro do corpo do último coelho sacrificado. Desde então, ele dormia, até que o pacto fosse quebrado. E naquela vila não houve sacrifício, não houve respeito, não houve medo. Então ele acordou. A chacina durou até o amanhecer. Os sobreviventes podiam ser contados nos dedos de uma mão. E nenhum deles sabia explicar o que viram. Diziam apenas que o coelho ria, que ele respirava como uma pessoa prestes a gozar, que ele cravava as garras e sorria, um sorriso que não acabava nunca. No centro da vila, ao lado do poço, havia uma fileira de corpos, todos sem rosto, só carne exposta, crânios limpos e marcas de dentes onde deveriam haver olhos. O coelho, ali parado, respirava, e antes de desaparecer, ele olhou diretamente para um dos sobreviventes, como se dissesse: "Eu volto quando me chamarem de novo." E então sumiu, não em fumaça, não em gritos. Ele apenas deu um passo e desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas ele existiu, e essa foi apenas a primeira vez. Muito tempo antes da chacina daquela vila esquecida, os antigos moradores das montanhas já conheciam a lenda. E não era lenda por completo, era advertência. Era segredo passado por sussurros, mantido entre os mais velhos e guardado com medo. Nas primeiras colheitas da região, muito antes de qualquer igreja ser erguida ali, os povos faziam pactos com aquilo que chamavam de os de baixo, espíritos das entranhas da terra, entidades que exigiam respeito, silêncio e sangue. Para garantir fartura, proteção contra pragas e doenças, era preciso oferecer algo, sempre algo vivo, sempre algo puro. E entre todas as criaturas, os coelhos eram os preferidos. Eles eram silenciosos, férteis, delicados e inocentes, tudo que os de baixo não eram. E por isso mesmo, os sacrifícios funcionavam. Os aldeões acreditavam que, ao enterrar coelhos brancos sob a terra arada,
apaziguavam os famintos do subterrâneo. E assim, as lavouras cresciam, a chuva vinha no tempo certo e os ossos não apodreciam dentro dos corpos. Por gerações, o ritual funcionou, sempre com 3 oferendas por ciclo lunar, sempre com orações feitas em língua esquecida, sempre com um círculo de pedras delimitando o campo sagrado. Nada podia ser quebrado, nada podia ser omitido. Até que foi, numa noite escura, onde o céu parecia pesar mais que o normal, um novo líder espiritual da vila decidiu mudar a tradição. Dizem que ele foi influenciado por vozes que ouviu no breu, ou talvez apenas pelo orgulho. Deixou de usar os coelhos, usou um porco, depois uma galinha. Tentou até com frutas e moedas enterradas. E no terceiro ciclo sem coelhos, o chão tremeu. Durante o último ritual corrompido, a terra abriu uma fenda estreita sob o altar de pedras. E do buraco não saiu fumaça, nem demônios de chifres. Saiu apenas um som abafado, como respiração, como risos, e um único coelho. Mas esse coelho não era branco, era acinzentado. Os olhos não eram vermelhos nem castanhos, eram roxos, quase pretos, brilhantes como carvão molhado. E seu pelo vinha sujo, como se tivesse saído de dentro de um cadáver. O sacerdote achou que fosse um sinal de perdão. Pegou o animal, mostrou ao povo. Eles nos mandaram um novo símbolo. Mas os mais antigos sabiam. Não era um símbolo, era um aviso. Eles se calaram. O sacerdote manteve o coelho vivo. E foi aí que tudo se rompeu. Na semana seguinte, uma criança desapareceu da vila. Depois, um ancião foi encontrado morto no celeiro, o rosto devorado. Mas o povo, ignorante pelo medo, achou que fosse obra de animais selvagens. Não ligaram ao coelho que crescia, que andava sozinho, que parecia observar, que não comia nada e mesmo assim não morria. Até que uma mulher, a parteira da vila, foi encontrada morta, com um símbolo antigo esculpido no peito, o mesmo símbolo que estava no altar de pedra, há décadas esquecido. O coelho sumiu naquela mesma noite, e quando retornou, já não havia mais vila. A lenda diz que ele foi visto pela última vez no topo do altar, com as patas sujas de sangue e os dentes, sorrindo. E que desde então, o espírito dos de baixo habita seu corpo, que onde quer que o amuleto sagrado esteja, o que sobrou daquele último ritual, o coelho pode ser invocado de novo. Mas ninguém sabe onde o amuleto foi parar, até que alguém encontra. Mas nenhuma história sangrenta se apaga completamente. O que viveu adormecido entre as cinzas da vila ainda respirava, ainda pulsava e aguardava. O tempo, afinal, não enfraquece uma maldição. Ele apenas a deixa faminta. Décadas depois da chacina esquecida, o rastro do demônio comedor de rostos voltou a se manifestar. Dessa vez, em uma comunidade vizinha, cercada por florestas densas e um clima que parecia nunca secar. A relva era sempre úmida, a madeira sempre enegrecida. Os cães latiam para o vento, como se algo invisível passeasse ali. Foi então que um grupo de religiosos, liderados por um padre veterano chamado Inácio, descobriu a lenda escondida nos registros interditados da arquidiocese. Entre páginas rasgadas e arquivos ocultos, havia uma descrição sombria. A criatura não fala, não pensa como nós, não se lembra, ela caça, e sua fome é por rostos. Se não houver oferenda, ele toma. Inácio entendeu tarde demais que a criatura retornaria, e o amuleto estava novamente ativo, depois que uma criança da nova vila encontrara o antigo objeto de barro, ainda incrustado com sangue seco, no canto de uma casa abandonada, a mesma onde o último ritual havia falhado. Foi quando os corpos começaram a aparecer. O primeiro foi de um jovem. Estava deitado na estrada de terra, como se dormisse, mas sem rosto. A pele fora arrancada com precisão animalesca. O segundo foi de uma senhora. Seu corpo permanecia sentado na cadeira de balanço, mas sua cabeça estava torcida para trás e os olhos haviam sido retirados, com a órbita preenchida por vermes. A vila,
que nunca acreditara nos contos antigos, agora rezava em pânico. Foi então que Inácio declarou: era hora de fazer o ritual novamente. Mas ele sabia, não bastava orações, velas ou latim. O ritual exigia sangue, um sacrifício humano. Alguém precisava se entregar em carne viva para que o selo fosse restaurado. Mas ninguém quis. Quem se ofereceria ao coelho? Com medo, o padre tentou improvisar. Preparou uma figura de palha, corpo, membros e cabeça cobertos com um manto sagrado. No peito, prendeu o amuleto. Era um engodo, uma oferenda falsa, um boneco. O sacerdote orou, ajoelhou-se e pediu clemência. Naquela noite, o coelho veio. Os portões se abriram com um estrondo. Um cheiro de podridão tomou o ar. Gotas de sangue começaram a pingar do teto antes mesmo da criatura surgir. E então, lá estava ele. No limiar da porta, o coelho acinzentado. Pelagem suja, corpo pulsando em carne viva por dentro da pele. Os olhos, duas esferas roxas, brilhantes, fundas, como se sugassem tudo à sua volta. A mandíbula, gigante, aberta demais, fendida até as orelhas. Sorria. Ele olhou para o boneco de palha. Silêncio. E então, riu. Um som grave, molhado. Um riso abafado, como se cuspisse a cada nota. Depois, avançou. Com uma única mordida, a mandíbula grotesca se fechou sobre a cabeça de Inácio. O crânio estalou como um ovo. Dentes se cravaram no osso e esmagaram tudo. O corpo ainda estremeceu antes de cair. Mas o amuleto não estava com o padre. Estava com o boneco. E mesmo falso, ele carregava o selo. O coelho, curioso, se aproximou e tocou com o focinho a oferenda. Farejou. O amuleto reagiu. Brilhou levemente, como se ativado por sangue fresco ao redor. A criatura soltou um rosnado baixo, mas não destruiu o boneco. Virou-se e desapareceu. No dia seguinte, um caçador encontrou a cena. O chão ensanguentado, um corpo sem cabeça e um estranho artefato pendurado num boneco queimado. Sem entender o perigo, ele pegou o amuleto, levou-o como curiosidade, guardou no bolso e dirigiu até a cidade mais próxima para mostrar o achado. Mas ele nunca chegou. O carro foi encontrado tombado em uma ribanceira, a lataria ainda quente, os faróis piscando intermitentemente. Dentro, o corpo do caçador, sem o rosto, como se tivesse sido mordido de dentro para fora. O volante coberto de baba espessa. E no banco de trás, o amuleto, brilhando, esperando o próximo tolo que o tocasse. O sol ainda nem tinha nascido quando a patrulha encontrou o carro destroçado na estrada rural. A cena parecia mais um delírio do que um acidente. O veículo, capotado sobre a lama, estava retorcido como se tivesse passado por um moedor de ferro. E o cheiro era de carne queimada misturado com sangue seco. Dentro do carro, o corpo do caçador, ou o que restava dele. Os policiais que chegaram primeiro não conseguiram conter o vômito. A cabeça havia sido completamente arrancada, e o pescoço estava dilacerado com marcas de mordidas profundas, desiguais. Como se dentes desordenados, não humanos, tivessem rasgado cada camada de músculo e osso até a base da coluna. Mas o que mais chamou a atenção foi a expressão do cadáver. Mesmo sem o rosto, era como se o restante do corpo transmitisse terror. As mãos estavam contraídas, os dedos enfiados nos próprios joelhos, como se o homem tivesse tentado se encolher. No banco do passageiro havia apenas um amuleto, disforme, sujo e coberto por símbolos que pulsavam com um brilho quase imperceptível, como se respirasse. O objeto foi coletado, registrado e descartado como sem valor probatório. Encaminharam-no para a delegacia de uma cidade próxima. O investigador de plantão, um novato sem bagagem espiritual, decidiu levá-lo para casa. Disse que gostava de coisas esquisitas. Colocou o amuleto em cima da televisão. E naquela noite, enquanto tomava café e via vídeos no celular, ouviu passos. 4. Rápidos, leves, como patas molhadas sobre madeira. Não era rato, nem cachorro. E os passos paravam. Sempre atrás dele. Ele se virava. Nada.
se acalmava. E então vinha a risada. Baixa, gutural, como um ser tentando fingir que era humano, mas errando no tom. A luz da casa piscou 2 vezes, e quando acendeu de novo, as cortinas estavam rasgadas. O chão manchado com pegadas pequenas, feitas de sangue. Ele tentou correr. Não deu tempo. A câmera da rua mostrou apenas um vulto pulando da janela, rápido como uma sombra viva. Pequeno, peludo, e com uma silhueta distorcida de orelhas longas. O rosto não era possível descrever. Mas os olhos? 2 pontos brilhantes, roxos, como buracos de onde a luz saía, em vez de entrar. Na manhã seguinte, o corpo foi encontrado. Sem cabeça, de novo, mas com o peito aberto. O coração havia sido retirado. Com precisão, com garras. O amuleto havia desaparecido. E a lenda ganhava uma nova testemunha. Nós, aqueles que escutam e continuam repassando a história. Não por escolha, mas porque algo nos obriga a manter o ciclo. O coelho não quer fama, não quer redenção. Ele não deseja ser lembrado. Ele quer ser libertado. E cada toque no amuleto, cada invocação, cada criança inocente que encontra um brinquedo diferente, é uma nova estrada para a maldição, uma nova ceia. Se você ainda está aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal Profecias Ocultas, o livro dos pesadelos, e compartilhe com quem dorme de luz acesa. E se quiser conhecer outro horror que se esconde nos cantos digitais da sua mente, assista agora. X-Ruby, a devoradora dos desejos impuros. A sua aba anônima ainda está aberta? Feche logo, ou ela volta.